efeitos estes que são imediatos e que já estão em vigor. Agora este vídeo vai tratar das implicações jurídicas e para também, ele se dirige, né, esse vídeo, às pessoas que estão com a documentação pronta e não sabem o que fazer, né? Devo ajuizar a ação judicial, devo deflagrar o processo de cidadania imediatamente, devo esperar a lei de conversão deste decreto, que deverá ocorrer em até 60 dias a partir da data da publicação. O que devo fazer? O que fazer agora, sendo que as mudanças da lei de cidadania veiculadas pelo decreto já estão em vigência, em plena vigência, ainda que provisoriamente, porque o parlamento vai apreciar a matéria e em 60 dias teremos então uma decisão definitiva a respeito dessa questão. Primeiramente, nós temos que considerar que no momento em que o decreto foi publicado, imediatamente saíram notas da maioria dos consulados do Brasil, italianos, né, pelo menos aqui no Brasil, fechando simplesmente os seus departamentos de cidadania. Fechando seja para agendamentos que ainda não tinham sido feitos, ou seja, fechando a possibilidade de fazer novos agendamentos para a entrega da documentação, bem como aqueles que também já estavam agendados, pessoas que já estavam com o agendamento feito, com data certa, horário marcado, para a entrega da documentação que, por sua vez, já estava pronta numa das repartições consulares, diplomático-consulares da Itália aqui no Brasil. Então, o que nós temos? Nós temos, então, consulados fechados, ou seja, a impossibilidade de acessar a via administrativa aqui no Brasil, municípios também que, na Itália, se a pessoa quiser fazer pela via administrativa indo para a Itália, também não vão lograr êxito se não forem filhos ou netos de italianos, porque o decreto veicula que o limite geracional da cidadania italiana é para filhos e netos de cidadãos italianos. Então, o que fazer diante dessa situação catastrófica, digamos assim, para as pessoas que estavam já pegando a documentação, organizando a pasta, montando a sua genealogia, seus documentos, alguns já em estágio já avançado, com tradução, apostilamento já prontos, né? E tudo mais. O que eu tenho para dizer para vocês é que a única via que se permaneceu aberta é a via judicial, não é? O direito de ação ele é garantido pela Constituição italiana, brasileira, enfim, o acesso ao judiciário é garantido. Então, qualquer pessoa pode se recorrer ao Poder Judiciário a qualquer momento, com qualquer fundamentação, e lá na fase de apreciação do processo, o juiz vai decidir a respeito da questão de direito, das questões de direito veiculadas no processo. Obviamente que agora nós temos, diante desse novo decreto, nós que antes tínhamos uma certeza do direito, agora nós temos uma dúvida a respeito desse direito. Por quê? Porque nós temos um decreto-lei que já está em vigor, em pleno vigor, e que introduziu um limite de geração. No entanto, este mesmo decreto-lei será convertido em lei futuramente, ou seja, ele será apreciado pelo parlamento e a lei de conversão deste decreto será então publicada em até 60 dias após uma discussão, não vou dizer ampla discussão, porque o tempo é exíguo para tratar de um tema tão sensível, tão importante para toda a sociedade italiana, seja ela nascida na Itália, seja ela de descendentes, ítalo-descendentes reconhecidos, e seja ela de aspirantes a terem esse
direito, esse estado de cidadão, esse status civitatis é reconhecido, né? A sua condição de cidadão reconhecida. Então, nós acreditamos que a via judicial ainda pode ser acessada, aliás, nós recomendamos ainda que ela deve ser acessada neste interregno entre o fechamento dos consulados e dos municípios na Itália, ou seja, do fim da via administrativa para acima de netos de cidadão italiano, ou seja, bisnetos, trinetos, tataranetos e assim por diante. Então, essas pessoas podem ainda assim recorrer ao Poder Judiciário e é importante levantar algumas teses jurídicas nessa nova petição que será feita no Judiciário. Obviamente, não será a mesma petição de antes, né? Ela será adaptada para arguir via controle de constitucionalidade a própria constitucionalidade deste decreto, a via eleita pelo executivo italiano ao emanar por via de decreto-lei, que não veicula matéria de urgência, o fato de conter algumas questões discriminatórias que a gente já tratou no vídeo anterior, de discriminar, não é? Cidadãos italianos que residem na Itália e cidadãos italianos que residem no exterior. Nós já tratamos isso no vídeo passado. Então, todas essas questões serão levantadas dentro deste processo que terá sua fundamentação jurídica alterada para enfrentar, atacar esses novos desafios que foram colocados, que foram postos diante de nós, através do decreto-lei da última sexta-feira. Então, a questão mais importante agora é um momento interessante para se entrar com a ação judicial. Isso porque nós já comentamos no vídeo passado, nós temos os 3 desfechos para esse decreto-lei. Nós podemos pensar que ele vai passar, né, na sua integralidade, ou seja, ele vai ser aceito dessa forma, ainda que haja discussão, digamos que os parlamentares, sejam eles da Câmara dos Deputados e do Senado da Itália, entendam que este é um texto muito bom e que ele vai passar dessa forma e assim será publicado, convertido em lei e produzirá efeitos, então, obviamente, mudando a lei 91/92, a lei de cidadania italiana. Poderá haver, então, algumas correções ou emendas ao decreto e a lei de conversão ser aprovada com essas modificações, ou seja, com essas emendas, né, que é o cenário que a gente considera o cenário mais razoável no momento. E também pode ser que o parlamento simplesmente não aprecie a matéria, porque a matéria precisa ser apreciada em até 60 dias, e se não apreciada, ele decai e não produz mais efeitos. Aliás, ele vai ser extirpado do ordenamento jurídico e como se nunca tivesse existido. Então, voltando a valer as regras anteriormente vigentes. Esse que é o efeito da não apreciação. Por que esses 2 cenários extremos eles são improváveis? O primeiro cenário extremo é que ele seja acolhido da forma que está. Da forma que está, existem uma série de incongruências e incompatibilidades com o ordenamento jurídico italiano, que a gente já mencionou no vídeo passado, inclusive questões de constitucionalidade que precisam ser corrigidas nessa tramitação que haverá muito rapidamente no parlamento em 2 meses, em 60 dias. O outro ponto extremo, que seria o da não apreciação, também é improvável, pelo fato de que o governo atual da ministra Giorgia Meloni, primeira-ministra, tem maioria tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado da República. Isso porque lá na Itália existe um governo, uma república, a Itália é uma república parlamentar,
e, portanto, o governo, para se manter de pé, precisa de ter a maioria no parlamento. Se ele não tem a maioria no parlamento, é aprovada uma moção de confiança e os deputados e senadores vão acabar votando contra a moção de confiança e aí o governo cai, como a gente viu recentemente acontecer, por exemplo, em Portugal, em que houve a moção de confiança, os parlamentares votaram contra a moção de confiança e porque o governo já não tinha maioria no parlamento e aí então o presidente dissolveu o parlamento e decretou novas eleições parlamentares para Portugal, o que poderia também acontecer com a Itália. Aliás, já aconteceu diversas vezes, né, como a gente sabe na história da República Italiana, a história republicana da Itália, que várias vezes houve governos que caíram por falta de apoio parlamentar, né? A gente tem, inclusive, esse governo está durando até muito, né? 2 anos, alguma coisa. A maioria dos governos, né, em média, nos últimos 60, 70, 80 anos, tem durado 1 ano e meio, né? Inclusive, é uma proposta da própria primeira-ministra Giorgia Meloni, alterar a Constituição, uma das propostas mais importantes dela, é alterar a Constituição italiana para, então, criar os mandatos fixos que a pessoa que assume o governo possa concluir o seu mandato. Então é muito improvável que esse decreto-lei não seja apreciado pelas casas legislativas e então ele venha a decair e não mais produzir efeitos. É um cenário que é bastante improvável também, assim como o cenário de acolhimento total, no sentido de que ele passe do jeito que está e não sofra alterações ou emendas parlamentares no curso dessa tramitação. Então, por que é importante ajuizar a ação? A ação, ela, primeiro, a gente pode questionar a própria constitucionalidade desse decreto pela via do controle de constitucionalidade, pela via incidental, ou seja, o próprio juiz analisar, apreciar a questão de inconstitucionalidade e, portanto, declarar que aquilo ali é incompatível com o sistema jurídico italiano, com o ordenamento jurídico italiano. E o fato de entrar nesse ínterim, nesse interregno entre a emanação do decreto-lei e a lei de conversão é porque a lei de conversão ela pode vir com algumas inovações, vamos dizer assim, inclusive trazer a questão do limite geracional sedimentada para sempre, né? Alterando, portanto, a lei de cidadania. Então, se essa alteração passa e se torna definitiva, aí sim nós teríamos um cenário de não poder mais fazer os processos de nacionalidade italiana para pessoas que são descendentes em terceiro grau em diante, ou seja, bisnetos, trinetos, tataranetos e assim por diante. Então, essa saída de ajuizar agora é uma saída interessante porque a gente não se submete a mais riscos, os riscos já estão calculados, né? A gente não se submete a mais riscos do que os que a gente já conhece, né? Aos que já são do nosso conhecimento, né? Pode vir outras matérias, ele pode sofrer trazer outras questões que podem inclusive prejudicar ainda mais o direito dos ítalo-descendentes. Então, a hora de fazer, para quem está aí nessa iminência de entrar ou não, eu aguardo ou eu ajuizo a ação? Eu estou com a documentação pronta, o que devo fazer? Um momento é de cautela, porém o momento também é de ação. A gente tem que ajuizar a ação para, primeiramente, se a gente tiver um desfecho positivo, ok, tudo bem, caiu o limite geracional, a gente volta para a situação anterior, que a própria Corte di Cassazione, que é a Corte Superior da Itália, já declarou, e a gente viu isso no vídeo anterior, que é um direito imprescritível e inderogável, né? Inderrogável,
Então, nós temos essa situação posta. E o decreto pode veicular questões que podem piorar ainda mais a situação dos ítalo-descendentes. Então, uma reflexão que, óbvio, né, cabe aos clientes fazerem, porém, como se trata de matérias jurídicas bastante complexas, né, eu quis trazer aqui um alento a vocês, né, e também de uma forma mais descomplicada, tentar explicar como que se procederá daqui para frente, se for possível, se é possível, né, ajuizar a ação, e é possível sim, desde que a gente enfrente esses temas no próprio processo, né? Esses temas serão abordados e enfrentados e serão levados para apreciação do magistrado que analisará, né, a causa, para que ele então se pronuncie a esse respeito. E ao se pronunciar a esse respeito, nós vamos ter uma decisão jurídica que vai produzir efeitos inicialmente entre as partes, mas é óbvio que acaba sendo como um norte para outras decisões judiciais, né? Não há vinculação, né? Porque não existe precedentes, né? A Itália não regulou isso ainda como o Brasil fez, né? Através do CPC, do Código de Processo Civil de 2015, né? Já antes já havia a regulação, mas ela ficou consolidada no Código de Processo Civil de 2015, e a Itália não tem essa mesma sistemática do direito brasileiro. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado algumas pessoas com relação a essa indecisão de entrar ou não agora, nesse momento tão conturbado, né? De muitas indecisões, de muitas incertezas na cabeça de todos, e isso é bastante compreensível, porque realmente é uma decisão difícil de se tomar, mas esperar o desfecho da conversão, né, da lei de conversão, pode tornar a situação ainda mais complicada, porque agora a gente ainda tem a chance de questionar a constitucionalidade desse decreto. Depois a gente poderá até questionar a constitucionalidade da própria lei de conversão, mas aí já será uma lei definitiva, né? Não será mais uma lei transitória que depende de aprovação ainda do parlamento, embora esteja produzindo efeitos e tudo mais. É uma lei, não é uma medida provisória igual no Brasil, né, mas é uma lei provisória. Aliás, é bastante parecido com o Instituto da Medida Provisória, né, no Brasil, diga-se de passagem. Então, a gente espera ter ajudado, e se você gostou, curta, compartilhe e ative o sininho para novos vídeos. Muito obrigado, até lá!